Seja muito bem-vindo, que é o canal, aqui é o canal Ciências para Todos. Esse é o seu canal, Ciências para Todos. Então vamos aqui hoje resolver mais uma vez, dando continuidade aí a parte 4 do exame aí da UPE, Universidade Pedagógica, aí de 2022. Este aqui é o exame de Física. Então a primeira parte nós fizemos aí em capítulos na cinemática, a estática, a dinâmica. Então hoje estamos aqui a fazer trabalho de energia. É normal, devia ser esse capítulo, né, como eu havia dito nos vídeos anteriores, que faria aí por capítulos. Mas dá para perceber que quando analisei o exame, deu para perceber que dava para matar isso, né? Apenas começando o trabalho de energia até o eletromagnetismo. Vamos lá a essa resolução. Amigo, não está perdendo nada em subscrever seu canal, tá? Subscreva seu canal para que esteja atualizado a cada vídeo que aqui nós vamos lançar. É só subscrever-se aí. É a sua forma de contribuir aqui no canal, né? Então, contribua aí, amigo. Compartilha o vídeo aí, tá? Ok, vamos lá. O que é que diz o número 13? Um corpo de 4 kg move-se sobre uma superfície plana e horizontal com atrito. As únicas forças que atuam no corpo, a força F e a força de atrito cinético, estão representadas no gráfico. Então, temos aqui o nosso gráfico. Considere as afirmações. O trabalho realizado pela força F, deslocando o corpo de 0 a 4, é igual a 40 joules. Vamos lá ver isso. Vamos lá ver se essa afirmação é verdadeira ou não. O trabalho de 0 a 2, né? Então, vamos lá. Trabalho, o que é trabalho, amigo? Meu amigo, trabalho é a força vezes a sua distância. Essa é a forma de nós calcularmos o trabalho. Veja só, qual é a força de 0 a 2? Se você perceber bem, o gráfico que sai de 0 até 2 é exatamente esse aqui, que está no 40 como força e 2 como os metros, aí, como a sua distância neste caso. Então será esse 40 até esse 2. Então a força neste caso seria de 40. Então vamos lá, o trabalho será igual a força que é de 40 e a distância que é exatamente aí de 2. Então, logo, o nosso trabalho, né, será exatamente aí igual a 80 joules, né? Então, 80 joules, né? Então, sendo aí 80 joules, e eles dizem que vai dar 40 joules, não é verdade. Logo, a primeira alternativa não é correta. Veja algo interessante nas alternativas. Todos aqueles que dizem que a primeira opção, que é 1, é correta, então não estão corretas. Deu a perceber o que eu disse? Então a primeira é falsa. Ok, vamos lá. Veja a linha A. Dizem que apenas 1, só dizerem apenas 1. E dizem que ela é correta, então não é a alternativa correta. Temos 1 aqui, não é correta. Temos 1 aqui, também não é correta. Temos 1 aqui, também não é correta. Provavelmente, com muita grande probabilidade, deve ser a alternativa D como alternativa correta. Coloca D aí e passa aí do número 13 para o número 14. Não, vai dizer que isto é macumba, né? Não é nada de macumba. Deixa eu te mostrar como é que pode. Vamos analisar as outras alternativas, né? O trabalho realizado pela força de atrito cinético, deslocando o corpo de 0 a 4, é negativo. Vamos lá ver. Qual é a distância? A distância é essa de 0 até 4. E qual é essa força aí? A força, nesse caso, será essa negativa. Essa que parte de menos 20 até o 4. Então, vamos lá calcular esse trabalho. Trabalho, né? Vou chamar de W1, aqui vou chamar de W2. Será a força vezes a distância. E o W2, neste caso, né? A força será de menos 20. Vamos colocar aí menos 20. E vezes a sua distância aí, que será do 4. Então, vezes 4. Então, W2, neste caso, menos 20 vezes 4 dá menos 80 joules. E realmente queremos o sinal é negativo. E sim, é negativo, como diz aí a segunda opção. Vamos para a terceira opção, diz o quê? De 0 a 2, o corpo desloca-se com uma aceleração constante. Como é que a gente calcula a aceleração? A aceleração podemos extraí-la a partir dessa forma. Sabemos que força é igual a massa vezes a sua aceleração.
A massa que foi dada aí, dizem que são de 4 kg. Então, vais colocar aí 4 na massa, vezes a sua aceleração. E a força que vai daí do 0 ao 2 é exatamente aí de 20. A força que vai resultar aqui será aí de 20, né? Subtraindo esse 40 com esse 20, então apanhamos aí 20. Vamos ficar aí com 20 como força resultante aqui de 0 a 2. A força que resulta é de 20. Cuidado com isso, tá? Então, coloca aí 20 como a força que vai resultar. Então, este quadro passa para cá dividir. Assim, ficando com a aceleração 20 a dividir pelo 4, uma vez que o quadro passa para cá dividir, vai te dar aí 5. 5 que é metros por segundo ao quadrado. E sim, realmente achamos a aceleração é de 5. E ela é constante, sim. Então, veja só. Isso é verdade da terceira alternativa. Então, a quarta diz o quê? O trabalho total realizado pelas forças que atuam no deslocamento de 0 a 4 é igual a joules, né? Dizem que era o trabalho total. O trabalho total, vamos ter que fazer o quê? Somar o trabalho que é realizado aqui, neste primeiro instante do 0 até o 2, que é essa parte, né? Que é do 40 até o 20. Já calculamos o trabalho, achamos aí 80. A outra parte seria essa que sai de 0 até o 4, que é exatamente aqui de menos 20 até o 4. Mas também temos outro gráfico aqui, prestem bem atenção, que sai de 2 até ao 4. Também temos essa parte aqui. E vou chamar essa área de área a parte 3, né? Então, vamos lá. Força. O trabalho será força vezes a sua distância. Então, o trabalho em 3 será igual. O trabalho em 3, a força que vai atuar aqui de 0 até o 4, se vocês forem observar, é exatamente essa força de 20. Então, será de 20 vezes a distância. A distância, veja só, subtrai aí o 4 com 2 para achar aí a distância. Essa distância aqui de 2 até o 4 é exatamente aí 2. Então, colocas aí a distância de 2. Então, ao multiplicar isso, né, acabas tendo aí o número 40. Então, vai achar aí 40. Agora, eu disse que o trabalho total será a soma desses todos os trabalhos que serão realizados. O trabalho total. Então, o nosso trabalho total, né? Trabalho total será igual ao quê? A 1,80, né? Que é o do primeiro. A soma com o segundo, mas o segundo é menos 80. Então, vou ter que colocar aí menos 80. Mas o último aí que é de 40. Então, subtrai esses dois, ficando aí com 0, e simplesmente ficamos aí com o número 40. Então, o trabalho acaba sendo aí 40 joules. Então, vai ser aí de 40 joules. Então, são 40 joules aí, e é o que aí está afirmado. Então, já percebeu que a primeira está errada, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, assim como a quarta. É a mesmíssima coisa que diz aí a alternativa D. Viu? Não é nada de macumba, era apenas um pouco de esperteza, tá? Vem comigo aqui para o número 14. Veja só o número 14. O que diz? Uma partícula de massa 50 gramas realiza um movimento circular uniforme quando presa a um fio ideal de comprimento de 30 centímetros. O trabalho total realizado pela atração no fio sobre a partícula durante o percurso de 1,5 volta é... Muito cuidado aí, tá? Não precisa correr para nenhum cálculo, tá? É só ter um bocado de teoria. É movimento circular. Nesse é movimento circular. Se dizem que aí, vamos lá, o fio, né? O fio tem esse comprimento de 30 centímetros, né? Já, para achar o trabalho realizado pela atração do fio, na verdade, não teremos nenhum trabalho que será realizado. Por que é isso que acontece? Porque a atração no fio sempre é perpendicular, né, ao deslocamento da partícula ao longo da sua trajetória, tá? Então, assim, o trabalho total será nulo. Então, o trabalho nesse movimento circular será nulo. Então, será aí de 0. 14, só colocar aí 0 como alternativa A e passava já aí de 14. Então, vamos lá para o número 15. O que é que diz o número 15? Diz o seguinte. Uma empilhadeira transporta do chão até a uma prateleira a 6 metros do chão um pacote de 120 kg. O gráfico ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira é... Vamos lá. Meu amigo sabe muito bem aí, né? Que aí é o número 15, neste caso, que a potência é igual ao que a UI. É igual aí a UI, tá? Então, mas
Veja só, não só essa forma, mas sim também potência é igual ao que? Ao trabalho realizado, dividido aí pela variação do seu tempo, tá? Essa é uma outra forma, tá? Então, lá tem calorimetria, né? Temos uma forma de calcular a potência como esta aqui, né? Então, aqui temos algumas formas de calcular aí a nossa potência, tá? Então vamos lá, ver qual dessas formas vamos usar aí para calcular a nossa potência, tá? Há algumas outras transformações que podemos fazer e achamos outras formas de achar aí a potência. Não só essas, tem algumas outras formas, né? Sofrendo algumas transformações e nós chegamos até a uma outra forma de ter uma outra forma diferente dessas que eu coloquei aqui, tá? Então vamos lá. Tirando aí os dados, dizem que o trabalho, vamos lá, a empilhadeira transporta até, vamos lá, temos 6 metros, né, como altura, então, a altura são 6 metros, só estou tirando aí os dados, né, o tempo, qual é o tempo? Veja só aqui no gráfico, o tempo é exatamente aí, aqui na altura de 6 o tempo é de 20, então o tempo aí será de 20, então o tempo serão 20, tá? Mas o que? Os quilogramas são exatamente aí 120 também, então, os quilogramas, né? A massa será igual a 120 quilogramas, tá? Então, vamos lá ver isso. Neste caso, como isso está sendo elevado, vamos ter uma energia potencial, tá? Porque aí já envolve a altura, tá? Então, teremos uma energia potencial. Então, a energia potencial, neste caso, será igual a quê? A massa vezes a gravidade vezes a sua altura. Então, a nossa energia potencial será a massa. A massa é de 120, como nós temos aí, vezes a gravidade, que é de 10, vezes a nossa altura. E a nossa altura nos deram aí que é de 6. Claro que aí está em segundos, tá? E a nossa energia potencial será dado aí por quê? Vamos lá. 6, vamos lá, 6 vezes, até vou deixar assim da forma que está, tá? Quero uma simplificação, tá? Vou deixar a forma que como está assim, tá? Ok, presta comigo atenção aqui. Vamos lá. Trabalho é W sobre o T. Essa forma vai me ajudar. Por quê? Porque energia potencial é igual ao meu trabalho, tá? Energia potencial também pode ser igualada ao trabalho nessas situações que estamos aqui. Então, a nossa potência acaba sendo o quê? É o nosso trabalho, que é a nossa energia potencial, foi de quê? 120 vezes 10 vezes aí o 6. A dividir pelo tempo. O tempo foi nos dado, dizem que é tempo de 20 segundos. Então, coloco aí 20 segundos. Por que eu deixei assim? Para poder simplificar este zero com um dos zeros. Vou simplificar este zero aqui. Agora, 6 a dividir por 2 dá-te aí o número 3, tá? Então, tu vais ficar com o quê? Para ficar um bocado bonito, a potência será igual ao quê? A 12 vezes aí o número 10 vezes aí o 3. Então, faça essa multiplicação, tá? 3 vezes 2, né? Vou começar assim. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 1 vai dar 3 vezes aí o 10. E no final do dia isso aí vai dar aí 360, o quê? 360. Então, a nossa potência são watts, né? Então, teremos aí 360 como a nossa potência. E isso está patente exatamente aí na alternativa B. Então, para o número 15, é só marcar a alternativa B e passavas, tá? Vamos aí para a parte do eletromagnetismo. Então, a parte do eletromagnetismo, aí será um outro capítulo, mas eu decidi abordar no mesmo vídeo, porque vi que dava mesmo para encaixar no mesmo vídeo, tá? Vamos lá. O que diz o número 16? Diz o seguinte. Antes de começar a ler aqui o número 16, mesmo queria pedir com que subscreva-se aí ao canal, tá? Você está a receber esse material de graça, tá? Então, como é de graça, a forma de você me pagar é apenas aí compartilhando o vídeo, tá? Faça isso, meu amigo. Se está gostando da resolução, por favor, faça isso. Pode dar um momentinho aí, colocar o like aí e partilhar. Vamos lá continuar. O que diz o número 16? Considera o campo magnético nos pontos P1, P2, P3 e P4 e P5, né? Nas proximidades de um ímã em barra, conforme representado na figura neste, né? A intensidade do campo magnético é menor no ponto. Vejam só. Onde é que aí vamos ter um campo magnético menor? Sempre que nós temos um ímã, ele tem 2 polos. Então, o ímã ele tem 2 polos, tá? Vou representar aqui.
Então, tem dois polos, norte e o polo sul, tá? E se eu apenas levar, né, aí um pedaço, pode ser de metal mesmo, e colocar neste ponto, vai ser atraído pelo lado sul. Ou coloco neste ponto, vai ser atraído pelo o lado norte, né? Porque isso aqui, né, vai criando aí um campo aqui magnético, assim. Teremos um campo magnético em volta deste ímã. Já, se eu levar um ponto, né, e esses pontos serão atraídos mesmo por causa desse campo magnético. É por isso que o ímã atrai os metais, tá? Mas se eu levar o mesmo metal vir colocar aqui no meio, tá? O nosso campo magnético aqui praticamente será nulo, tá? Por quê? Porque aqui no meio aqui é como se tivesse uma disputa entre o lado norte e o sul, né? A tentar disputar a mesma coisa, então fica nulo. Então este ponto que aparece aqui no meio, tá? É um ponto que tem menor possível aí de atração, será atraído com uma menor intensidade, né? Então, aí na verdade o menor será aí no ponto 1. Por que ponto 1? Porque está exatamente aqui no meio. Se for observar aí, contar os quadradinhos, temos aqui 1, 2, 3 para cima e 1, 2, 3 para baixo. Então significa que aqui é no meio, tá? Então aí para o número 16, né? Você marcava aí a alternativa A. Saí aí do número 16 a correr. Corrias para o número 17. Chegando aí no número 17, chegava, travava. Por quê? Por que nós travamos? Só para ler a questão e depois exterminar. Vamos lá. Uma partícula realizada com carga elétrica de aí 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombo é lançada com uma velocidade v 5 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade de 8 teslas. Ok. Sabendo-se que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 30, pode-se afirmar que a intensidade em newtons da força magnética sofrida pela a partícula é. Ok, venha lá, vem cá comigo, vamos lá. Força magnética, uma das formas de calcular a força magnética é esta. A força, vamos lá, é um macete, tá? Não, vamos lá ler um bocado, né? Força magnética, neste caso. Força magnética. Que bom você. Que bom você. Brincadeiras, tá? Então, será o quê? Carga, aí a intensidade do campo magnético, velocidade, né? Vou colocar aí o V minúsculo, né? Velocidade vezes o seno do ângulo formado entre o campo e essa velocidade, tá? Então, teremos essa forma como forma de calcular a força magnética, tá? Então, a nossa força magnética será igual a carga. Vamos lá tirar os dados aí, tá? A nossa carga dizem que é de 10 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vou colocar aqui no lugar da carga 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes aí o nosso B. O nosso Bzão dizem que é de 8 teslas, né? Então, vamos colocar aí 8 teslas. Vezes aí a nossa velocidade. A nossa velocidade dizem que é de 5 vezes 10 elevado a 4. Então, coloco aí 5 vezes 10 elevado a 4. Vezes o seno do ângulo formado. O ângulo formado já nos dão aí que é de 30 graus, tá? Então, coloca aí 30 graus e logo ficamos com o que? Força magnética. Isso aqui já é apenas matemática, tá? Veja só. Vou multiplicar este 2 com este 8. Vai me resultar em quanto? Vai me resultar em 16, tá? 8 vezes 2 vai dar 16. Agora, preste atenção. Aqui, o que eu tenho? Tenho exatamente aí 10 elevado a menos 6. Aqui tenho 10 elevado a 4. Esse 10 elevado a menos 6, como tem aqui, né? A base é 10, né? Então, posso somar. Somando aí o menos 6 mais o 4. Vou ficar simplesmente com menos 2, tá? Então, menos 2 aí, vezes aí o meu 5, né? Que é o número que restou aí, tá? Ok, vamos lá. O seno de 30 graus aí, é só colocar aí 1 sobre 2. Esse é o seno de 30 graus, tá? Então, a força magnética será igual exatamente ao quê? Vamos lá. 16, posso dividir 16 com este 2, para simplificar um pouco o meu cálculo. Vou ficar aí com 8, né? 8 vezes esse 5, vezes 10 elevado a menos 2. Então, a força magnética será igual ao quê? 8 vezes 5 vai me dar aí exatamente 40, vezes 10 elevado a menos 2.
Essa é a resposta, mas não pode até não estar assim a resposta, tá? Dessa forma assim. Força magnética será igual. Este menos 2 aqui, na verdade, ele vai deslocar a vírgula duas vezes para a esquerda. Neste caso, a vírgula está aqui no 40. Vamos deslocar primeira vez e segunda vez. E ao deslocar a vírgula, como aqui não teremos nenhum número, vamos colocar o zero. Ficando assim com 0,4. A força será aí de 0,4, tá? Então, é isso que está patente aí na alternativa B. Número 17, você marcava B e saía assim desse número 17 feliz, tá? Vamos aí para o número 18. Vamos aí para o número 18. Terminando aqui esta parte número 4, né? Ok. As campanhas de distribuição de energia elétrica utilizam transformadores nas linhas de transmissão. Um determinado transformador é utilizado para baixar a diferença de potencial de 3.800 volts, rede urbana, para 115 volts, uso residencial, né? Neste transformador, ok? Então, temos aí o número de espiras no primeiro é maior que no segundo, tá? Aí, estamos a falar de transformadores, tá? E os transformadores, né? Presta atenção. Ok. Vamos dizer o seguinte. Temos uma relação que diz que o número de espiras, né? No primeiro, vou colocar P de primeiro, sobre o número de espiras no segundo, vou colocar S, será igual a o quê? A exatamente aí a voltagem, né? Do primeiro dividido aí pela a DDP do segundo, né? Ok, vamos lá. Temos essa relação, né? Então, com essa relação, olhando aqui, dizem que o número de espiras no primeiro é maior que no segundo. Onde temos o número de espiras nessa fórmula. Essa pode nos ajudar. Mas também temos uma outra forma aqui nos transformadores. Que diz o quê? Que a DDP, né, neste caso, no primeiro, vezes a intensidade no primeiro, será igual a DDP no segundo, vezes a intensidade no segundo, tá? São uma das duas formas que nós temos nos transformadores. Neste caso, falando do número de espira, essa aqui vai me ajudar. Vai me ajudar como? Veja só. Quer saber quantas espiras terei? Vamos lá tirar os dados. Veja só. Um determinado transformador utiliza uma baixa diferença de potencial de 3.800, né? 3.800. E 3.800, na verdade, é no primeiro. Então, um número de espiras no primeiro, neste caso, será aí de 3.800, né? Desculpa, aí a voltagem, né? A voltagem, a nossa DDP, será de 3.800 volts. Então, no segundo, né? No segundo, será aí de 115, tá? No segundo. Então, esse aqui é no segundo, né? Então, aí está. Ok, vamos lá. Vamos lá relacionar essas duas fórmulas. Então, vamos lá. O número de espiras, usando essa primeira fórmula, então, o número de espiras a dividir pelo número de espiras, né, no primeiro e no segundo, será igual ao número de espiras no primeiro, quer dizer, a voltagem do número de espiras no primeiro são de 3.800, tá? Isso a dividir aí por aí 115, meu amigo. Vamos lá terminar isso, né? Vamos lá dividir isso, né? Aí pega o seu rascunho, né? Vou usar o rascunho. Vamos lá. Ok. Não há de ficar tão embaraçado, tá? Vamos lá. 3.800 a dividir aí pelo aí 115. Eu costumo usar minimamente a máquina, né? Porque para mesmo você se sentir preparado e se preparar assim, porque os anos da admissão não aceitam aí a entrada de máquina, né? Então, 300, vamos lá. Vou pegar essa primeira parte. 3 pode dividir 115? Não. 38 pode dividir 115? Também não. Mas 380 pode dividir 115, ok? O 380 dividindo aí 115. Quantas vezes? Pensa comigo então. Só qual número vezes, né? Qual número vezes 115 vai me dar aí um número perto de 380 ou igual a 380? 2 vezes 115 dá por aí 200, né? E 30 por aí, não pode ser. Mas se eu pegar 3, vamos lá pegar 3. Só pego o meu 3, né? Multiplico por 115, neste caso, né? Ok, 3 vezes 5, isso vai me resultar em quê? Em 15, resta 1, né? Agora, 3 vezes 1 vai dar 3, mas este 1 fica 4, né? 3 vezes 1 dá
3. Então, 345. Então, 3 posso multiplicar, né? Então, significa que é o número 3 que eu vou usar, tá? Então, coloca aí 3. Então, 3 vezes 115 vai te dar aí 345, tá? Subtrai isso e vamos lá. 0 pode tirar 5? Não. Então, quantos é que faltam? Vamos emprestar uma casa decimal de cá. Então, 5 para chegar 10. Faltam quanto? Faltam 5. Esta é uma casa decimal que nós emprestamos. Aumentamos cá. Ficando assim com 5 em vez do 4, tá? Então, vou fazer 8 menos o 5, né? Então, 8 menos 5 vai te dar aí 3, tá? Então, 3 menos 3, 0. Então, fico aí com 35. Abaixo este outro 0, né? Veja só. Esse número aqui também, veja só, é 350 dividido por 115. Também será 3. Por que será 3? Porque é um número que também está próximo mesmo, está bem próximo aí de 350, né? Ao multiplicar vai encontrar aí 345. Então coloca aí 3. Então no final do dia tu vai ter aí 345, né? A subtrair isso. Então, obviamente, 350 tirar 345 vai ter restar aí 5, né? Obviamente teremos isso, tá? Então, aí a nossa resposta será 33. Não vou continuar para não ter vírgulas, tá? Então, vamos lá continuar aqui com o nosso exercício. O nosso NP por o nosso NS vai dar aí 33, ok? Levo esse NS, passo para cá, a multiplicar, como está a dividir. Então, fico com 33 vezes NS, né? Significa o quê? Que o número de espiras no primeiro é 33 maior que no segundo. Conseguem perceber isso? Para que o segundo seja igual no primeiro, tem que multiplicar por 33. Então, são 30 vezes maior. Então, esse será 33 vezes maior. Então, o número de espera no primeiro é maior que no segundo. Vejam só aqui. O número de esperas no primeiro é maior que no segundo. Verdadeiramente. Então, a primeira aí está correta. E veja só. Vamos lá para a segunda, né? A corrente elétrica no primeiro é menor que no secundário, né? Vamos lá. Ver se a corrente no primário é menor que no secundário. Ok. Aí voltamos a usar já essa segunda fórmula. Vamos lá usar esta segunda fórmula. Vamos lá. O número de esperas no primeiro é exatamente aí 3.800, como já tiramos nos dados, né? Vezes IP. IP é a intensidade da corrente, né? É a corrente no primeiro. Será igual a US. O US é a DDP no segundo. Nós já vimos aí que era 115 vezes IS, né? Que é intensidade no segundo. Veja só. Para relacionar isso, vou passar esse 115 para cá, dividir para ficar mais fácil, uma vez que já fiz essa divisão. Então, fico com o quê? Com 3.800, né? 3.800 a dividir aí por 115. Vezes aí o IP. Apenas peguei o 115, passei para cá, dividir. Então, aí vezes IS, tá? Então, a divisão disso nós achamos que ia dar aí 33, tá? Então, 33 vezes IP. Isso será igual a IS, tá? Ok, vamos lá. Aí o I tá muito grande, né? Ok, vamos lá. O que posso concluir com isto? Posso concluir que a intensidade no secundário é 30 vezes maior que no primário, né? Então, essa aqui, a secundária será maior em 33 vezes, tá? Então, eu vou saber que o secundário será maior que o primário, a intensidade, isso. Então, vamos lá. Dizem o quê? A corrente elétrica, né? A intensidade é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica no primeiro é menor que no secundário. É verdade, porque no secundário nós descobrimos que é maior. Então, automaticamente o primário será menor. Então, a primeira está correta, a segunda está correta. Vamos na terceira. A diferença de potencial no secundário é contínua. Verdade? É verdade? Não é verdade, meu amigo. Por que não é verdade? Porque a diferença de potencial, nós só podemos observar ela em circuitos de corrente alternada. Não em corrente de circuitos de corrente contínua, não. Não pode ser corrente contínua, mas sim corrente alternada. Os transformadores, nós aplicamos eles lá em circuitos de corrente alternada. Então, não pode ser aí a alternativa, aí o terceiro. Então, observando aqui, dizem o seguinte, das afirmações acima, neste caso, ou ao lado, né? Vamos lá. Somente um é correto. É verdade parcialmente, porque nós descobrimos que a segunda é correta. Então, não vamos marcar logo de cara essa primeira. Se não tivermos opções, vamos correr para essa. Somente B é correta.
também é verdade parcialmente, então não podemos correr para essa, não pode ser verdade isso, tá? A terceira diz o quê? Somente o primeiro e o segundo estão corretas. Claro que é isso, é que nós descobrimos que o primeiro e o segundo é o correto. Então você já marcava aí a alternativa C. Por que não é D? Dizem que somente o primeiro e o terceiro estão corretos. Nós descobrimos que o terceiro não está correto, mas sim o primeiro e o segundo. Então C aí é a alternativa correta. Então hoje aí mais um fim de uma alta resolução do exame de 2002 de Física da UP. Então coloca aquele teu like, consigo aqui, Luiz Júnior. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus.